Vamos pedir a presença dele para que ele venha estar nos envolvendo nesse dia? Bora! Querido Deus, em nome de Jesus nós estamos na tua presença. Senhor, eu estou diante de ti, esse meu amigo, essa amiga, Senhor, que está também diante de ti nesse momento. Ó Deus, eu coloco, Senhor, essa casa, esse carro que está indo para o trabalho. Senhor, esse local onde a pessoa se encontra nesse instante. Que seja um lugar também, Senhor, de estar oferecendo ao Senhor a sua adoração, o seu momento de TSD contigo. Tempo a sós com Deus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de termos esse tempo a sós com o Senhor. O nosso tempo de estarmos na tua presença, falando contigo, renovando, Senhor, as nossas esperanças, nossas expectativas em ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vivermos e de experimentarmos o melhor do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. E cada semana o Senhor nos surpreende com a tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por podermos ter esse acesso ao coração do Senhor, por termos a segurança de termos o Senhor como nosso Deus. Paizinho, fica com cada um de nós. Dai a nós uma semana, um final de semana, começando por hoje, sábado, e um início de semana que começa amanhã no nosso domingo. Dai-nos, ó Pai, a tua presença, a tua direção e nos guia. Fica conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, esta noite eu estive orando a Deus e conversando com Deus, né? Sobre essa maravilhosa presença dele. O que conversaríamos, né? Nessa nossa live de hoje. Que Deus, né, queria ministrar ao meu coração e também ao coração de cada um de vocês, né? Que estaria comigo hoje. Deus já sabia que você estaria aqui, né? Deus já sabia de todas as coisas. Então Deus me deu uma palavra. A palavra da noite foi: escondendo da presença. Muitos temem a presença do Senhor. Muitos têm receio da presença do Pai. Ficam temerosos com a presença do Pai. Têm receios, medos de receber a disciplina, o direcionamento do Pai pelo medo. Realmente, às vezes, porque somos tão falhos diante da presença. E quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim: se Deus te pegar, né? Deus vai pesar a mão sobre você. Olha, né? Cuidado, conserta a sua vida, porque senão, a hora que Deus colocar as mãos... Querido, as mãos de Deus... Eu fui ministrado muito essa noite, assim. As mãos de Deus são mãos para conduzir. São mãos para amparar. São mãos para direcionar. São mãos para sustentar. As mãos de Deus, elas não são mãos pesadas para nos punir. Até porque Deus é amor. A sua essência é amor. Então, no seu infinito amor, Ele vai nos dando a oportunidade de nos relacionarmos com Ele. Mas uma relação sem medo. Uma relação onde tenha entrega. Uma entrega do mais profundo da sua alma, do seu espírito, da sua vontade, né? Que você realmente tenha vontade de fazer uma entrega a Deus da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Né, Nilve? Quantas vezes a gente fica com medo de entregar a Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nos achamos assim tão insignificantes, ou nos achamos assim que não temos condições de fazer nenhum tipo de entrega a Deus, ou de pedir até mesmo o socorro de Deus, porque somos indignos, somos pecadores, porque falhamos e às vezes ficamos com medo da presença de Deus. E aí nos escondemos ou nos afastamos da presença de Deus. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus, ele não quer colocar terror, Ele não quer colocar medo em nós, né? Ele não é esse papel, Deus, colocar terror e medo. Tanto que a gente falha, erra, peca. E o Pai nos mantém vivos, ainda nos dando a oportunidade de sermos transformados pela sua essência de amor.
pelo seu amor. Ele nos dá a oportunidade de recebermos o seu amor, né? E muitas vezes nós nos escondemos da presença dele. Temos medo, né, de estarmos próximos de pessoas que a gente julga, né, ser mais espirituais que a gente. Às vezes ficamos por medo, né, de fazermos determinadas orações, né, e às vezes até sentimos que as nossas orações não são respondidas. A minha oração, eu estou orando e Deus não está respondendo as minhas orações, parece que Ele não me ouve. Eu queria encorajar você nesta manhã e profetizar sobre a sua vida o amor estendido de Deus sobre você, sobre a sua casa. Deus, Ele tem um amor incondicional. Incondicional, não importa o que nós já fizemos de errado, Ele continua nos amando. Então Ele tem esse amor incondicional para nós. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, esse amor incondicional, essa presença de Deus. Porque a presença dele vem sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, nos amando, nos abraçando, nos sustentando e também nos colocando de pés. E ele quer te sustentar, não apenas um sábado, ele quer te sustentar o mês inteiro. Ele quer ser o seu Deus o mês inteiro. Ele quer ser o meu Deus, o seu Deus, a sua vida inteira. Mas para isso, nós precisamos nos permitir e correr para a presença dele e esconder debaixo das suas mãos. O pai, ele disciplina um filho não é porque ele não ama, é porque ele ama esse filho. Então ele disciplina esse filho em amor. Se ele ama o filho, ele vai disciplinar o filho em amor. E se eu e você precisamos de um corretivo da parte de Deus, receba também o corretivo da parte de Deus em amor. Porque o Pai, Ele ama, te sustenta, te guarda, te conduz, e Ele é o maior interessado em ver o meu e o seu sucesso. Porque quando eu e você nós estamos tendo sucesso, nós estamos glorificando a vida dele, a nossa vida. Deus, ele é glorificado na minha vida, na sua vida, através também dos nossos desempenhos aqui na terra, através dos nossos sucessos, através também das nossas guerras diárias que nós temos. E quando nós nos posicionamos de formas mais assertivas, né, Camila e Júnior, quando a gente se posiciona de forma mais assertiva, Deus faz o quê? Deus é glorificado. Por quê? Porque eu me posicionei de forma mais assertiva na presença de Deus. E a minha vida, o meu casamento, o meu relacionamento com Deus vai sendo aquecido, vai sendo transformado, eu vou ficando mais íntimo de Deus e Deus vai sendo mais expresso na minha vida, na sua vida. Deus, ele vai olhar para o mundo através dos seus olhos. Deus vai falar com as pessoas, vai falar com o mundo através da nossa voz. Semelhante ao profeta Elias. Deus falava a um povo, Deus falava a uma nação, usando o quê? Os 5 sentidos de Elias. Já pensou nisso? Um homem extraordinário, que se tornou um profeta de Deus. E Deus também deseja que você, homem, que você, mulher, seja um extraordinário dele aqui na terra. E que eu e você não venhamos temê-lo, não venhamos frustrá-los ao ponto de nos escondermos. E hoje eu quero conversar com você nesta manhã sobre o escondendo da presença de Deus. E você me pergunta, pastora, é possível alguém se esconder da presença de Deus? Pode alguém esconder da presença de Deus? Querido, bem que a gente tenta, né? Às vezes a gente quer esconder da presença de Deus, porque nós nos sentimos indignos. Mas aí tem um versículo em Salmo que é fantástico. Salmo 139, versículo 7. Se você abrir a sua Bíblia aí, né, ou quiser fazer as suas anotações para você refletir durante o final de semana, também pode, fica aí a dica, tá?
da sua alimentação espiritual aí para o final de semana. Salmo 139, versículo 7 vai dizer o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará, né? Ou seja, não tem para onde fugir da presença de Deus. Ainda que o ser humano corra da igreja, fuja da sua comunidade religiosa, ainda que as pessoas tentam fugir de Deus, Deus está sempre à procura do homem. E o seu olhar está sempre fixo ao homem, vendo todas as coisas, contemplando todas as coisas. Então não tem aonde eu e você esconder da presença de Deus. E por que nos esconderíamos da presença de Deus? Se o amor dele cobre multidões de pecados, multidões de falhas. Então quando eu e você nós falhamos, nós precisamos correr para os braços dele e deixar que ele decida como vai dirigir a nossa vida, ou até mesmo como ele estará nos corrigindo, porque o Pai exorta, o Pai corrige, mas o amor do Pai dá direcionamento, querido. E hoje eu quero falar com você sobre um cara, né? Sobre um homem tão extraordinário que viveu tantos milagres, parecido comigo e com você. Você já viveu milagres? Já experimentou milagres? Conta aí pra mim se você já experimentou milagres. Coloca aí, eu já vivi um milagre. Eu já vivi vários milagres. Já tive experiência de muitos moveres e de muitos milagres na minha vida, em particular enquanto pessoa, né, de ver Deus movendo, de ver Deus curando o físico, né, e também a alma, o espírito, também todos, né, precisam de cura nesse aspecto. Mas você já teve uma experiência de viver um milagre? Que era assim, Deus, agora é só nós dois, é eu e o Senhor. Né? Eu preciso de um milagre financeiro, eu preciso de um milagre no casamento, eu preciso de um milagre da transformação do meu filho, eu preciso de um milagre da restauração da minha saúde. Então, se você já viveu um milagre, coloca aí, eu já vivi um milagre, uma experiência de milagre. Camila, né? Camila já viveu muitos milagres, né? João Soares, né? Também já viveu muitos milagres. Querido, nós já vivemos muitos milagres. E a palavra de Deus fala que o profeta Elias, um homem extraordinário, semelhante a eu e você, com emoções, com sentimentos, com fé, né? Ele viveu muitos milagres. Era um homem chamado homem de Deus, profeta da época. E esse homem, um momento da sua vida, ele tentou se esconder de Deus. E à noite eu estava refletindo sobre isso, o esconder de Deus. Não tem para onde o homem correr, né? E aí eu escolhi esse salmo para nós estarmos lendo. E refletindo sobre o profeta Elias. Elias, ele se escondeu. Teve um momento da sua vida que Elias se escondeu. Mas por que, pastora, que o Elias se escondeu? Por que Elias ele foi se esconder em uma caverna? Querido, isso mostra para mim e para você que mesmo uma pessoa sendo de oração, uma pessoa sendo forte, uma pessoa sendo um instrumento nas mãos de Deus, essa pessoa ela tem o seu lado humano. Essa pessoa ela pode em algum momento sentir-se fraco. E aí a palavra de Deus é linda, né? Que mesmo quando a gente se sente fraco, Deus ele nos faz ainda forte. Então eu aprendo com Elias que até os mais fortes, em algum momento da sua vida, eles podem se sentir fracos. E Elias, ele era um homem tão cheio de fé,
né, que aparentemente parecia tão forte, um homem tão desbravador, ele viu mortos ressuscitados. Ele viu Deus controlando natureza, secando a terra. Depois, né, dele orar e falar, não vai chover. Elias tinha oração respondida. Eu me identifiquei muito com Elias, porque quantos de nós temos muitas orações respondidas? Elias também foi um cara que teve orações respondidas. Ele orou e não choveu sobre a terra. Elias pôde ver muitas pessoas, muitos mortos ressuscitarem. Elias, ele pôde ver fogo do céu descer. Querido, fogo do céu descer. Da parte do Senhor, dele fazer uma prova com Deus e falar, olha, vai cair fogo do céu. E quem mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E Elias orar e ter ali, então, a sua oração respondida. Mas depois de todas experiência com Deus, depois de ver fogo do céu descendo, né, em uma guerra travada muito grande, tem guerras que elas são muito elevadas, né? Um nível muito alto. Depois que Elias tinha passado por um nível de uma guerra, de uma batalha muito alto, Elias, ele foge. Ele tem um comportamento de fuga. Ele foge então. Por que Elias fugiu? Porque depois de um grande milagre acontecendo, um povo inteiro em tumulto, uma mulher usada por Satanás se posiciona e se levanta então contra Elias. E ela diz, eu vou mandar matar esse homem. Da mesma forma que veio a destruição sobre os meus amigos, olha só o que fizeram com os meus amigos, olha só o que fizeram com as pessoas que eu buscavam conselhos, direcionamentos. Olha só o que Elias fez, o Deus de Elias fez. Eu não estou satisfeita com isso. Então, ela manda um recadinho, talvez um escrito, um soldado falar verbalmente, mas ela manda de forma que esse recado chega a Elias. E quando chega a Elias, Elias já cansado das guerras, cansado de tanto guerrear, de tanto lutar, Elias então ele vai para a caverna. Elias ele vai para uma caverna. Ele tenta se esconder na caverna. E Elias na caverna é uma prova para mim e para você, queridos. Preste atenção aqui em mim. Elias, quando ele vai para a caverna, é uma prova para mim e para você de que milagres não mantém ninguém de pé. Hã? Sim, milagres não mantém ninguém de pé. Você pode ver e lembrar quantas pessoas você conhece dos seus relacionamentos que já vivenciaram tantos milagres que você pensa assim, poxa gente, esse cara ela está assim de penduradinho nas vestes de Jesus. O milagre que recebeu, foi curado disso, foi curado daquilo, a porta que abriu. Mas essa pessoa escondeu da presença de Deus, fugiu da presença de Deus, desistiu de estar servindo a Deus. Mas foi uma pessoa que vivenciou milagres, experimentou milagres. Com a vida de Elias, eu aprendo que quando Elias ele vai para a caverna, é uma prova de que milagres não mantêm ninguém de pé. Porque esse cara vivenciou milagres. Mas diante de umas circunstâncias de perseguição na sua vida, de sentir-se ameaçado, ele então foge para a caverna. O que mantém uma pessoa de pé, o que mantém ali uma pessoa no serviço com Deus, no relacionamento com Deus, é a obediência à sua palavra. Até então, tinha muita obediência na vida de Elias. Você pode ver que até então teve algumas atitudes de obediência na vida de pessoas que se distanciaram da presença de Deus. Tiveram relacionamento com Deus, receberam um milagre, mas por um motivo ou outro deixaram de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra.
obedecer às orientações dadas pela Bíblia a cada um de nós. Então, quando eu recebo um milagre, não é totalmente uma segurança para mim. Os milagres são sinais de que Deus está fazendo algo por mim. Mas o que eu estou fazendo por Deus para continuar de pé, obediente e seguindo a Ele, não desistindo? Porque muitos fogem da presença do Senhor. E Elias, mesmo sendo um homem de Deus, profeta, teve um momento, mesmo conhecendo Deus, uau, Deus desceu fogo do céu, realmente Ele existe. Pensa num cara que tinha um relacionamento com Deus, mas Deus não tinha mandado. Olha a desobediência. Detalhezinho. Deus não tinha mandado, Deus não tinha dado esse direcionamento para Elias. Elias, quando o fogo do céu cair, que acabar tudo, corre, vai para o monte, vai para a caverna e fique lá até eu mandar você sair de lá. Deus não deu essa ordem para Elias. Mas Elias, ele tem uma atitudezinha mínima, quase insignificante, né? De desobediência. Ele não permaneceu aonde Deus tinha colocado ele ali. Ele saiu. No desespero da sua alma, as suas emoções acabou falando mais alto. E Elias, então, ele foge para a caverna. Você vai ver esses relatos aí, lá em 1 Reis, no capítulo 19, que Elias, ele foge para a caverna. E aí nós vamos ver Elias como um homem corajoso, né? Ele confronta o rei, confronta Jezabel, mas depois de tudo, ele não permanece na obediência a Deus, ali, naquele lugar. Deus não tinha falado para ele, pode se retirar daqui agora. Elias, vai para tal lugar descansar, tira férias. Eu sei que a batalha foi grande, então você precisa de um descanso. Vai lá para o meio do mato, fique lá 1 semana, 40 dias. Não, Deus não deu nenhuma ordem para ele assim. Ele foi por conta própria. Ele foi nos seus próprios impulsos, nas suas próprias decisões. Querido, como um homem assim foi? Como um homem assim como Elias, que estava no auge, né, de viver milagres, ele foi para o fundo do poço. Ele estava em vitória e de repente ele foi para uma caverna, desalentado. Né? Ele ficou ali desalentado. Por que que ele foi para essa caverna? Como eu disse, porque uma mulher o ameaçou. Uma mulher que não tinha a presença de Deus o ameaçou. E ele fugiu então temendo a sua vida. E quando ele foge temendo a sua vida, Jezabel então alcança seu objetivo. Pensa comigo, você acha que ela queria mesmo matar Elias? Porque da mesma forma que ela mandou um soldado, mandou uma carta, estar comunicando a Elias que iria fazer com ele o mesmo que tinha feito com seus amigos, né? Ela ia fazer com ele. Da mesma forma que ela achou ele para entregar um recado, esse soldado, essa pessoa que foi, poderia ter ido para ceifá-lo, uma ordem de uma rainha. Né? Mas essa pessoa foi apenas para entregar um recado. Jezabel, ela não era boba, porque naquela época, com um sinal tão grande de Deus de poder, se ela colocasse realmente as mãos em Elias, ainda existia um povo grande que ficava escondido, e ainda tinha quem servia a Deus realmente. E mediante ao fato ocorrido, um milagre tão grande, até aqueles incrédulos se levantariam contra Jezabel. Então Jezabel, ela não queria realmente matar Elias, mas ela queria pôr nele terror. Ela queria pôr nele muito medo, muito temor. Então quando Elias sai da obediência de Deus e corre para a caverna, a Jezabel, ela alcança o seu objetivo. Botei esse homem para correr. Aqui perto ele não fica. Aqui ele não atormenta mais. Aqui ele não vem mais mostrar o seu Deus, o milagre que o seu Deus faz. Aqui quem manda sou eu. Não é o Deus dele. Olha só, ele fugiu da presença
né? Ele fugiu da cidade. Então Elias vai a caminho da caverna. E a Bíblia fala que Elias, ele não consultou a Deus. Se você ler ali todo no capítulo, você não vai ver Elias consultando a Deus se ele deve ir para a caverna ou não. Elias não consulta a Deus. Eu aprendo que Elias, ele desviou os olhos ali no momento e ele colocou os olhos aonde? Nas circunstâncias que não era ruim. Então, ali de Berseba, ele partiu então para o deserto. E ele assentou então debaixo ali de um arbusto, né? E orou a Deus. Interessante, mesmo fugindo, mesmo desobedecendo, porque Deus não tinha mandado ele ir, ele foi por conta própria, ele não consultou a Deus, ele foi por suas próprias decisões, mesmo ali fugindo. Igual às vezes eu e você, nós fugimos, nós tomamos decisões por conta próprias também. Por isso que nós somos muito parecidos, né? Com Elias também. Temos um nível de fé. E aí Elias olhou, né, para as circunstâncias, mas ali no deserto, ele assentou-se debaixo de um arbusto e ele orou a Deus. Mas a oração de Elias foi uma oração de desesperança, de desespero. Em sua oração, Elias ele fez um desabafo. Ele declarou que queria desistir, que não queria mais o ministério dele. Ele declarou que desejou a morte. E ele fez aquele desabafo para Deus que a vida dele estava muito difícil. E após aquele desabafo, interessante que nas nossas orações, no nosso TSD, quando a gente faz um desabafo a Deus, depois você sente alívio. Não que você não possa fazer seus desabafos a Deus. Você não pode confrontar o seu Deus, mas você pode abrir o seu coração para Deus. E lá debaixo desse arbusto, ele faz uma oração a Deus, ele faz esse desabafo a Deus. E ele fala para Deus, Deus, eu estou querendo desistir, estou cansado. Ao ponto que, Deus, eu desejo a morte. Já pensou sobre isso? Quando você está em tormenta muito grande, se Deus me levasse, pelo menos eu descansar. Quem nunca pensou sobre isso, né? E aí, ele pensou também da mesma forma. E depois que ele verbalizou isso, então ele dormiu. E quando ele dormiu, a Bíblia nos fala que um anjo o acordou. Uau, diga aí comigo, um anjo acordou Elias. Querido, pensa a expressão do amor de Deus. Elias tentando esconder, mas um anjo o encontra no meio de um deserto, tá bem? Debaixo de uns arbustos, de uma sombra. O anjo o encontra e toca nele. Querido, Deus manda anjos cuidar de mim e de você. Deus manda pessoas para cuidar de mim e de você. E Deus também, Ele quer usar pessoas aqui na terra como anjos, para ser a expressão da glória dEle aqui, cuidando de pessoas. Lá especificamente naquele deserto que não tinha ninguém, foi um anjo realmente que tocou a ele e o acordou. E o anjo deu uma ordem para ele. Qual foi a ordem? Coma, alimente-se. E ele comeu e alimentou-se. Só que ele alimentou e dormiu de novo. O anjo novamente torna a acordar então Elias e manda ele comer mais. Você precisa se alimentar mais. Por quê? Uma pessoa que está triste, que está fraca, que está decepcionada com a vida, que está frustrada, ela não quer comer. É um estado de angústia profunda, sintomas de depressão. E o anjo toca novamente, o segundo toque, e diz, coma novamente, porque a sua vida não encerrou aqui. A sua caminhada será longa. Querido, quantas das vezes nós precisamos de um toque especial do Senhor? E a palavra de Deus nos fala que com aquela comida, com aquelas 2 refeições, né? Ele caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar no monte de Deus. Que monte é esse? O Monte Horebe, o conhecido Monte Sinai. Sabe, o Monte Sinai é aquele monte onde a sarça queimava,
aonde a presença de Deus estava e que Moisés não teve medo e se aproximou ali do monte, se aproximou ali daquela sarça. Tão entusiasmado com o extraordinário que estava acontecendo. Então, Moisés, ele caminha e chega nesse lugar, no Monte Sinai, no Monte Horebe, onde Deus se revelou para Moisés. Você está aí comigo? Uau! Está aí comigo? Está me acompanhando aí? Você que está aí? É fantástico quando a gente chega no monte de Deus, mesmo enfraquecido, mesmo sem muito ânimo. Eu diria para você que está me ouvindo aqui, temos várias pessoas que estão online. Corra para a presença de Deus, mesmo que você se sinta fraco. Hoje eu estou sem força, eu não estou querendo nada. Fale para Deus hoje ainda, Deus, me toque através dos teus anjos. Me toque através da tua palavra. Hoje eu quero celebrar ao Senhor. Hoje eu quero congregar. Hoje eu quero estar no teu monte. Hoje eu quero estar no Monte Horebe. Aonde é esse Monte Horebe, querido? O Monte Horebe hoje é a sua igreja. É aonde você congrega. Aonde você está localizado. Seja em outra cidade, seja na cidade de Goiânia, é a sua comunidade de interação com os nossos irmãos e com o Espírito Santo. Eu diria para você, vá hoje, se levante, faz igual Moisés, falhou, escondeu na caverna, mas ele correu, ele saiu, né, da caverna. Mas olha só, quando chegou lá no Monte Horebe, Elias, muitos estudiosos falam que ele estava, né, com depressão, porque seus sintomas de depressão. Ele estava exausto, ele estava abatido, ele estava disposto a desistir do chamado, do ministério, de ser profeta. Mas foi lá nesse lugar, na caverna, que Deus falou com Elias. Então, quando Moisés, ele chega na caverna, né, tá ali no Monte Horebe. Ele não fica só no monte, mas ele entra dentro de uma caverna. Aí então ali a voz de Deus fala com ele. Ele não fez igual Moisés, chegou em cima do monte ou nas proximidades do monte. Foi ver o que tinha de extraordinário no monte. Ele chegou ali e caçou uma caverna e entrou para dentro da caverna, querendo se esconder de novo. Na presença de Deus e querendo se esconder. E necessário foi que Deus, então, vem e está perguntando para ele: que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, o versículo 9. Deus contempla ele, por isso que a gente pode ir lá no profundo do mar, a gente pode tentar se esconder de todas as formas e não consegue. Moisés, ele até come a comida que o anjo prepara, ele se levanta, ele vai, mas ele chega no lugar determinado, Monte Horebe, e chega lá e se esconde. E novamente Deus, com sua voz, com a sua presença, vem e diz, então, aquele Elias, o que você faz aqui? Quando Deus faz essa pergunta para Elias, o que você faz aqui? Deus estava sendo o quê? Paciente também com Elias, igual ele é paciente comigo e com você. Era uma forma pessoal de paciência e até mesmo atenciosa de Deus, como Deus trata ali os seus filhos. Como Deus trata cada um de nós, mesmo nos nossos momentos de desespero. Aí Elias tentou se justificar. Igual eu você, porque eu tô cansada, porque me aconteceu isso, porque eu fiquei desanimado, porque assim eu fiquei tão triste, aí depois eu não dei conta demais, né, celebrar a Deus na igreja, eu não dei conta mais de fazer isso, mas em nome de Jesus eu quero declarar que você conseguirá. Em nome de Jesus eu quero declarar vitória sobre a sua vida, que você não será mais a mesma pessoa, porque a presença do Espírito Santo, ela quer te conduzir. Eu quero profetizar que você será conduzida pela presença do Espírito Santo e não pelas suas próprias vontades ou pelo desânimo.
mas você será conduzido pela força do Senhor, semelhante ao anjo que alimentou ele, e ele foi conduzido ao Monte Horebe. Deus também, em nome de Jesus, estará te alimentando nesta manhã para que você venha ter força e vigor e que você caminhe até o seu Monte Horebe, caminhe até a sua igreja, até a sua comunidade de oração, para que você venha receber mais alimento e mais comando da parte de Deus para a sua vida. E lá nessa caverna, Moisés recebeu o comando de Deus. Lá nessa caverna, Deus ordenou a Moisés, ou Moisés não, né? Deus ordenou a Elias, né? O Monte Horebe é o mesmo lugar, né, que Moisés esteve, né? Mas Deus, ele ordenou a Elias nessa caverna no Monte Horebe. Elias, sai dessa caverna. Elias, sai dessa caverna. E a voz de Deus, a presença de Deus, primeiramente, né, passou-se então um vento forte, mas Deus não estava no vento. Por quê? Porque com aquele vento eles poderiam pensar, Deus está vindo, é a presença dele, é o movimento dele. Não era no vento forte a presença de Deus. Não era no barulho de um terremoto, da terra tremer, de um balançar, que Deus estava presente. Porque Elias poderia até ficar amedrontado. Eu não saio por causa do vento forte. Eu não saio por causa do terremoto lá fora. Que medo que eu estou. A indisposição que eu estou. Mas Deus chega para Elias com uma voz tranquila e calma. Uma voz que não colocava medo. Deus fala com ele, então, ali num vento suave, numa brisa suave, num algo tranquilo. Deus fala com Moisés, ou fala com Elias e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? A voz de Deus, ela restaura. E Elias é restaurado por Deus. Deus, então, tem um diálogo com Elias. E Deus, então, nesse procedimento de restauração de Elias, Deus dá algumas ordens para Elias. Deus ordena a Elias, então, 3 coisas para ele estar fazendo. Elias, você ainda não terminou o seu ministério, o seu propósito. Vou te passar umas tarefinhas. E essas tarefinhas que eu vou te passar, Elias, você vai estar em movimento. Você vai estar fazendo algo também por mim. Deus também quer te passar umas tarefinhas, né? Deus quer algo de você também. E Deus passa também as tarefinhas para Elias. Diz, Elias, vai ungir Israel como novo rei da Síria. Elias, vai ungir um rei. Você precisa estar ungindo um novo rei. Você vai precisar ungir também um profeta. E aí, ele vai fazer aquilo que Deus tem para ele fazer. Então ele vai ungir um novo rei de Assíria. Ele vai ungir um novo rei para Israel. Por quê? Quando Deus fala para ele, vai ungir um novo rei para Israel, Deus estava dizendo para Elias, Elias, sabe Acabe e Jezabel que te perseguiu? Eu vou dar cabo neles. Eu vou resolver essa paradinha para você. Mas vai precisar de um outro rei para ficar no lugar deles. Então volta o caminho, faz o percurso de volta. Seja obediente. Eu não mandei você sair de lá, né? Vá fazer aquilo que eu espero que você faça. Vai ungir um rei da Síria. Vai ungir um novo rei para Israel. E você vai ungir um profeta. Eu preciso de um profeta. Você vai ungir Eliseu como seu sucessor. Lá na escola de profetas. Tinha escola de profetas. Israel e Elias fazia parte dessa escola de profeta. E Deus estava treinando outros profetas. Elias não estava sozinho. Tinha mais pessoas. Então, Deus, ele é aquele que nos dá comando também. E Elias, ele sai então para poder fazer aquilo que Deus manda ele fazer. O que eu aprendo com Elias, né, na caverna? O que você aprende com Elias na caverna? Eu aprendi que é muito doloroso a gente sair da presença de Deus. Sair da vontade de Deus. Elias não perdeu o contato, a intimidade com Deus. Mas ele deixou ser conduzido pelos seus medos, pela sua insegurança como ser humano.
Estava indo tão bem. E de repente o medo começou a conduzir, o pavor começou a conduzir, o medo de enfrentar a morte. Mas a dor emocional dele estava tão grande que depois ele desejou até mesmo morrer. Mas Elias não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, ele não precisava ter fugido, era só ele ter ficado, né? E ele não ficou, perna para quem tem, né? Ele correu, fugiu para o deserto e depois vai para o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe ele tem um encontro, não com um anjo, viu? É no Monte Horebe que você tem um encontro com Deus. É na sua igreja, é no seu lugar de adoração que você vai ter um encontro com Deus e ouvir a voz dele. Não ouvir um toque de um anjo, um cuidado, uma proteção, uma provisão momentânea. Mas é ali que você vai ouvir comandos para a sua vida que vai te dar destino para você ter sucesso e permanecer vivo. Com Elias foi assim também. Então, o que nós aprendemos com a vida de Elias? Que é muito doloroso a gente sair da vontade do Senhor. Nos ensina também a vida de Elias que fora da vontade do Senhor, viu? Fora da vontade do Senhor, os corajosos acabam cedendo ao medo. Viu? Abraão, ele fugiu uma vez para o Egito. Por quê? Porque estava com medo da fome. Ele até criou uma situação porque estava com medo de morrer. Então, o medo, ele pode ser um fator que venha causar o que é destruição. Eu não vou porque eu tenho medo de Deus, eu não vou porque eu já fiz isso na vida, já fiz aquilo, para mim não tem conserto, para mim não tem perdão, o que eu fiz, né? E aí dá aquele medo de você chegar na presença de Deus e a gente acaba tentando esconder da presença de Deus. Mas Deus, nesta manhã, através desta palavra, manda um anjo colocar as mãos sobre o seu ombro e dizer para você, e eu quero profetizar sobre você, alimente da palavra do Senhor durante todo esse dia. Reveja depois, vai ficar salva essa live. Reveja depois e se alimente, torne-se alimentar da presença de Deus e receba força e vigor da parte de Deus. Receba também libertação dos seus medos, perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. E corra para o Monte Horebe, ok? Corra para o Monte Horebe ainda hoje, para que Deus venha estar falando com você, continuar conversando com você, para que Ele venha dar para você também algumas ordens, assim como Ele deu para Elias. Para que você volte para sua casa e lá na sua casa você tenha sucesso. Para que você volte para sua empresa e lá na sua empresa você tenha esse sucesso e você venha vencer todas as guerras. Elias mostra para mim também, para você, que na caverna Deus tem sua forma de particular de estar agindo com cada um de nós. O profeta, assim como eu e você, ele ficou tentando justificar. Senhor, só eu fiquei. Senhor, foi porque eu fui ameaçado, né? Mas Deus, né? Ele não aceita justificativa. Senhor, viu só o que fizeram comigo? Senhor, aquela igreja me magoou demais. Senhor, eu não vou mais por causa disso ou por causa daquilo. Estou chateada, estou contrariada. Deus não aceita justificativas ou explicativas. Deus quer ver o quê? A nossa atitude. Elias na caverna, ele procurou se justificar o tempo todo a Deus. E ele até alegou a Deus, Senhor, eu fui tão zeloso com a tua obra, eu fui tão fiel ao Senhor, eu fui diferente dos outros demais, os outros estavam adorando a ídolos, a Baal, eu fui diferente, Senhor, e agora eu estou sozinho, né? E estou sendo ameaçado de morte. Deus, então, ele não aceita essa justificativa e até mesmo pensamento de desistência. Deus via o trabalho dele, Deus via também a motivação do seu coração, Deus via a sua solidão, Deus via o seu pensamento de estar sozinha, mas Deus via também que tinha mais 7.000 que foram preservados, que tinha mais pessoas que não se dobraram a outros deuses, a outros ídolos do coração.
Elias estava se lamentando pelo seu passado, mas Deus estava vendo o presente de Israel. E Deus já estava tratando do futuro de Israel. Quando Deus diz para Elias, Elias, volta para lá. Sai dessa caverna, volta, vai lá e unge o rei da Síria. Unge outro rei de Israel. E unge um outro profeta também. Eu preciso de um outro profeta também. Volta lá e faz aquilo que eu preciso que você faça. Então foi necessário que Elias venha sair da caverna. Elias nos serve de exemplo quando eu e você, nós estivermos nas nossas próprias cavernas. Querido, nós temos cavernas. E quantas das vezes nós queremos ficar escondidos e às vezes falar, não, hoje eu não quero ver ninguém não. Hoje eu não quero sair não. Nós nos escondendo nas nossas próprias cavernas. Muitas das vezes nós sentimos fracos, nós nos sentimos vulneráveis. Mas o nosso Deus, Ele enxerga todas as circunstâncias. E aí o salmista diz o seguinte para mim e para você. Que o Senhor é como um pai que se compadece dos seus filhos. Ok? Deus é como um pai. Ele é pai que se compadece de seus filhos. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que eu e você, nós somos pó. Ele sabe do que eu aguento, do que eu posso mais. Eu posso ir mais um pouco mais e você também pode ir um pouco mais. Deus, Ele sabe que nós conseguiremos na força dEle. Por quê? Porque nós temos Ele como referencial. Nós temos Ele como guerreiro das guerras. General, né, da frente das batalhas. Nós temos Ele, um Deus que provê todas as coisas, o Jeová Jireh. Nós temos Jeová Rafá, um Deus que cura, né? Um Deus que está acima de todas as coisas. O que você está precisando para a sua vida? Chame esse Deus para estar com você. Mas olha só um segredinho. Seja obediente. Seja sensível à voz dEle o tempo todo, e você verá o extraordinário de Deus acontecendo na minha e na sua vida. Então, Deus cuida de nós, Deus nos restaura, a ponto de entendermos que o lugar mais seguro, qual que é o lugar mais seguro para nós estarmos? Não é dentro da caverna. O lugar mais seguro para eu e você estar é dentro da vontade dEle. E a vontade dEle é que eu não venha me esconder, que eu não venha ficar na caverna, mas que eu não tenha medo, mas que eu tenha fé, segurança, que Ele é o mesmo Deus do passado, Ele é o mesmo Deus do presente e Ele será o mesmo Deus do futuro, da minha geração futura. Ele cuida de todas as coisas. E eu quero convidar você nesta manhã para juntos nós orarmos e fazermos essa entrega a Deus. E eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje você não terá medo, você terá coragem, você será tão audacioso, tão audaciosa, que você quebrará todos os grilhões, romperá com todas as barreiras, não na sua força, mas na força que vem dele e repousa sobre você, no direcionamento que vem dele e vem para você. E você colocará em prática tudo aquilo que Deus espera de você. Mas quer um conselho? Seja obediente a Deus. Corra para o monte Horebe, o monte de Deus. E Deus será contigo e te dará comandos. E você irá sobressair a todas as guerras. Faça aquilo que Deus espera que você faça. Fale para Ele, Deus, o que você quer que eu faça? Deus quer que você interceda. Deus quer que você contribua falando da palavra, investindo em quem está falando, investindo em missões, em pessoas. Porque Deus não está preocupado com as fábricas, com as empresas que estarão ficando neste mundo. Deus até usarão empresas. Deus até usarão pessoas que têm muito recurso, mas para patrocinar o maior empreendimento dele aqui na terra. Qual é o maior empreendimento de Deus aqui na terra? São vidas. Para isso, Deus quer usar a mim e a você, para sermos os maiores patrocinadores de salvação de vidas.
Que Deus venha usar pessoas através de orações, através de contribuições, através do fazer a vontade do Pai, anunciando as boas novas, falando da sua doce e meiga presença. E que as pessoas sejam tão impactadas com essa presença, ao ponto de não suportar, ao ponto de não resistir, ao ponto de não conseguir falar não para um Deus todo-poderoso. E quantas vezes nós falamos um não para Deus? Não, Deus, agora não. Não, Deus, eu não posso. Não, Deus, eu estou apertado. Olha, Deus, se o Senhor fizer isso para mim, aí eu posso fazer isso. A gente fica tentando barganhar com Deus. Lembra, Deus não aceita justificativa. Deus quer que eu faça, que eu entre em ação, que eu siga a sua vontade e não a vontade do meu coração. A vontade do meu e do seu coração, às vezes, pode ser o quê? Largar tudo, abandonar tudo, deixar tudo, correr e esconder. Mas Deus não, diz, não é tempo de parar, mas é tempo de avançar. Deus não tem prazer nos que retrocedem, por isso que Ele manda Elias voltar. Elias, volta, volta, volta e vai ungir rei. Volta e vai ungir rei da Síria, rei de Israel. Volta e vai ungir profeta. Eu preciso de mais profetas com unção. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus te dará autoridade para falar do amor dele e que vidas venham ser impactadas quando você abrir a boca e falar. Que Deus vai usar você também financeiramente se você tem recursos para investir. Que aquele recurso que você investir trará tanta libertação e salvação de vidas, ao ponto que você vai olhar e dizer, nossa, parece que eu não era tanto. Mas Deus fez multiplicar para que vidas fossem encontradas e salvas por Ele. Amém? Vamos orar? Se você pode colocar as suas mãos no seu coração. E eu quero apresentar a sua vida a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui está este homem, aqui está esta mulher, esta pessoa, Pai, que ouviu esta live nesta manhã de hoje. Ó Deus, o Senhor conhece o seu coração, quantos medos, quantos anseios essa pessoa passou, quantas vontades também já pensou, Pai, em estar desistindo, vontade de desistir, vontade de sumir, vontade de largar tudo. Ó Pai, mas em nome de Jesus, a Tua presença é uma presença que não nos deixa desanimados e nem nos deixa escondidos. E eu quero pedir, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor, que não tem distância para o Senhor estar indo de encontro, o Senhor venha estar indo de encontro com este homem e esta mulher, que eles sejam impactados pelo fogo do Teu Espírito Santo, que eles sejam renovados, Pai, aonde a palavra de morte seja repreendida no nome de Jesus, aonde a palavra de destruição, de que não vai dar certo, seja repreendido no nome de Jesus, aonde há um espírito de inveja, seja repreendido no nome de Jesus, perca todo o poder de atuação no poder da autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar um novo vigor do Senhor sobre esta família, sobre esta casa, e em especial essa pessoa que está me ouvindo. Espírito Santo, que ela seja abraçada pelo Senhor nesta manhã, fortalecida pela Tua presença nesta manhã. Toda arma forjada contra esta família, contra essas finanças, toda arma forjada contra a saúde, contra o relacionamento, cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar um final de semana cheio da Tua presença. Deus, que essa pessoa seja tão inquietada a buscar ao Senhor, ao ponto, Deus, de acordar várias vezes à noite com sede da Tua presença. Pai, em nome de Jesus, coloca sede, coloca necessidade, uma alma clamando pela Tua presença, mas derrama, Pai, o vigor do Senhor sobre este coração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo maior milagre que não é feito exteriormente em nós, mas o maior milagre do Senhor que é feito dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por trazer, Senhor, um renovo dentro de cada um de nós, a vida do Senhor para dentro de cada um de nós. Obrigado por esse milagre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe, tá bom? E quando você puder, nós, enquanto Igreja Vida Plena, nós estamos situados
tá bom? Você que não é de Goiânia, de outro lugar, mas gostaria de conhecer a Igreja Vida Plena, nós estamos situados ali na região noroeste, né? Saída para Inhumas, próximo do Colégio Militar, Igreja Vida Plena. Todos os domingos temos celebrações às 19 horas. Você pode estar conosco em nossas celebrações de forma presencial, na pessoa do pastor João Soares, como você também pode estar presente conosco de forma online, se você não for de Goiânia. Você pode nos acompanhar de forma online pelo nosso canal YouTube, tá bom? Temos um canal também, viu? Onde as nossas celebrações são transmitidas, as nossas ministrações também são transmitidas. E você pode nos seguir, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Igreja Vida Plena Goiânia. É necessário você colocar Goiânia no YouTube, tá? Igreja Vida Plena Goiânia. Você vai poder ver várias ministrações que já estão salvas lá no nosso canal e ser muito edificado por Deus. Ok? Que Deus te abençoe nesse dia. E se você pode, te aguardo hoje às 19 horas. Será um prazer estar com vocês junto, celebrarmos ao nosso Deus. Amém? Deus te abençoe tremendamente. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, estaremos juntos novamente. Deus abençoe.